Nós estamos trabalhando ao longo desses domingos uma série denominada Fé em Ação. E a ideia, o intuito, o objetivo é da gente debruçando sobre a carta de Tiago, entender que não tem como falar de fé se a fé for teórica. E é necessário que a gente tome posse do texto sagrado para que nós possamos levar do campo da teoria para a vida prática. E dentro da carta de Tiago, a gente tem utilizado pelo método da pregação expositiva, não trabalhando trechos separados do todo, mas sim o intuito de passear por toda a carta de Tiago. O pastor Geber começou essa série pregando o tema Fé em Ação. O pastor Edson já pregou a respeito de fé e sabedoria, fé e palavra. Pastor Alessandro, fé e a lei do amor. E por último, no domingo passado, o pastor Edson falou a respeito de fé e obras. Dito isto, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias, seus smartphones, o texto vai estar sendo projetado também. Nós iremos agora nos deter no capítulo 3 da carta de Tiago, dos versos 1 ao 12. E depois que você fizer a leitura, não feche a sua Bíblia, deixe ela aí, que nós iremos fazer consulta ao longo da mensagem. E diz assim o texto: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de frear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, Deus, pelo ensino que provém da tua palavra. Pai, agora, em meio a tantas coisas e num mundo tão corrido, nos faz, Deus, aquietar na tua presença. Levando diante do Senhor todo pensamento cativo e usando, Deus, a minha vida, mais uma vez, a vida do teu servo, ao qual humildemente lhe é pedido nessa hora em nome de Jesus. Amém. Esta epístola, essa carta de Tiago, ela tem a sua autoria atribuída ao filho mais velho de José e Maria, da família biológica de Jesus. Então ela tem uma autoria que é atribuída a um meio-irmão de Jesus. E quando nós olhamos para a carta de Tiago, você vai percebendo que ela tem ensinos de um pastorzão prático, alguém que estava preocupado com o bem-estar espiritual dos seus filhos na fé. Trata-se de um conjunto, um compilado de ensinamentos que tem aspectos práticos da vida cristã. Revela um modo pelo qual a fé, Tiago estava querendo transpassar isso, como a fé deveria operar na vida cotidiana, no dia a dia de cada crente. Essa carta é dividida em 108 versículos, dos quais 54 são mandamentos. Mas em minhas pesquisas, aí, fazendo um garimpo, eu encontrei em uma Bíblia de estudo que falava a respeito da carta de Tiago, quase uma ficção, mas ele tinha o texto tinha um tom poético muito singular, eu gostaria de compartilhar com vocês. Abre aspas, falando a respeito da carta de Tiago. Abre aspas, elas permaneciam com os braços cruzados, em silêncio, de costas uma para a outra. Eu não deveria ter dito isso, não dessa forma.
disse uma das mulheres. Eu não levei em conta o sentimento das pessoas ao pedir que saíssem e dessem seus lugares a outros. Desculpe-me por ter sido ríspida com você. E na frente de todo mundo, disse a outra mulher, eu quero ser mais paciente, mais humilde, mas simplesmente eu não consigo acertar. Meu coração quer fazer o que é certo, mas a minha língua parece que sempre me leva para o outro lado. E ainda continua. Tiago aborda questões práticas e problemas frequentemente enfrentados por muitos cristãos. Impaciência, incapacidade de fazer o que se sabe, o que é o correto, favorecer uns e não a outros, apatia e egoísmo. Apresenta sábios conselhos e soluções agradáveis a Deus, culminando na confissão de pecados e na oração pelo auxílio de Deus, o Pai das luzes, que concede toda boa dádiva e todo dom perfeito, fecha aspas. O capítulo 3, ele começa com um duro recado. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Tiago inicia quase que desestimulando a igreja a não querer, a não estar caminhando, buscando o caminho pastoral. Tiago está quase falando assim, no começo da sua carta, do capítulo 3. Corre que é cilada, não vá para esse caminho. Enquanto alguns acham que a liderança da igreja goza de benesses em razão da sua posição ocupada, louros, holofotes, ao contrário. Devem comunicar corretamente a palavra do Senhor, aviso para os pastores, e zelar por um comportamento à altura daquilo que pregam, porque Tiago nos ensina que vai cair sobre estes, aqueles que ensinam, um juízo ainda maior. Passado então desse primeiro verso, Tiago começa a adentrar ao assunto ao qual nós queremos abordar. Fé em ação, com o tema, no cuidado com a língua. E o primeiro aspecto que nós queremos pensar a respeito desse tema é da língua como um ponto vulnerável. No verso 2, Tiago diz que todos nós, aí ele não faz distinção, todos tropeçam no falar. E depois diz que quem não tropeça no falar é um indivíduo perfeito, capaz de dominar a língua, dominar também o seu próprio corpo, mas indivíduo perfeito não existe entre nós, perfeito só um, perfeito só Jesus de Nazaré. E faço essa menção porque a própria palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Interessante que Tiago ele não se coloca imune a qualquer uma destas faltas. Muito pelo contrário, ele também demonstra que ele carecia da misericórdia de Deus, do Senhor e também da igreja. Do que se verifica, esse é um texto mencionado para os de dentro, não para os de fora. Ele, com ar pastoral, com ar querido, Tiago ele se dirige a aqueles que estavam para receber essa mensagem, o chamando de irmãos. E ele faz isso ao longo do texto que nós lemos em 3 oportunidades, nos dando então essa dica de que está falando aqueles que já tinham uma caminhada de fé. Essa sacada eu peguei de um pregador top, viu, domingo passado. Depois Tiago começa a falar sobre a língua, mas não dentro de situações corriqueiras. Sabe aquele tipo de situação que a gente fala sem má intenção nenhuma? Ops, escapou, falei. Não é disso que Tiago está falando. Daquelas situações que a gente, sem pensar, a gente solta, sem querer. Certa vez tinha um homem trabalhando nas eleições municipais, e esse homem trabalhava organizando, como mesário, organizando as filas. E aí ele passava para frente da fila aquelas pessoas que tinham algum tipo de prioridade. E ele avistou uma mulher, e essa mulher ela tinha um aspecto físico que indicava a gravidez. Aí no meio de todo mundo ele disse assim: a senhora, por favor, venha à frente, ocupe o lugar aqui de destaque. Até porque a gente está percebendo que a senhora está precisando de um lugar de destaque por conta da gravidez. E essa mulher, ao se aproximar para esse homem, ela falou assim, adivinha, eu não estou grávida. Que vergonha. E outra vez, que um homem, um vendedor lá em Fátima do Sul, esse vendedor, ele vendeu um aparelho, um equipamento para
para um casal, para 2 pessoas, e depois ele disse assim que na próxima semana volta o homem que havia adquirido o equipamento, pedindo então um manual de utilização do equipamento. E aí o vendedor diz assim: olha, eu já entreguei o manual para sua mãe. E aí o cliente responde que ele havia entregado já o manual, mas não foi para a mãe, foi para a esposa. E é verdade, vocês devem estar pensando quem é um personagem. É claro que o personagem dessas 2 histórias sou eu. Este assunto de dar bola fora, eu sou quase um mestre, tipo perito. E aí eu pensei, quando eu me deparei com esse texto a respeito da língua, eu falei: nossa Senhor, logo eu. Aí a gente lembra que o Senhor trata primeiro com o pregador antes de trazer a mensagem. Dica de ouro: está na dúvida? Fica quieto. E Provérbio 17, verso 28 diz assim: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os lábios é tido por entendido. Eu só falei de foras da época antes da igreja. Nessa época eu tenho uma coletânea para compartilhar com vocês. Mas eu não posso fazer isso, que eu vou expor as pessoas. Mas nesse ambiente eu já cometi tantas outras. Mas não são esse tipo de deslizes da língua a que Tiago está se referindo. Em sua abordagem, ele vai deixando amostras claras de que o falar pode provocar verdadeiros estragos, rompimentos de relacionamentos, traumas, tragédias, da falta de controle quando a gente utiliza a língua, da falta de utilizar uma dosagem para não machucar, da gente entender que a gente não precisa dizer tudo que vem na cabeça, da gente entender também que não faz mal nenhum. Aqui vai também outra dica de ouro para você, por favor, guarde isso. Ninguém morre se engolir um sapinho. Eu preciso falar de que a gente precisa ter sabedoria do alto para controlar a nossa língua. E é exatamente agora, nesse contexto um pouco mais ampliado, que eu quero pensar com vocês. E aí a gente vai para a língua e o seu mega poder. Nos versos 3 e 4, a gente encontra um comparativo da língua com algo que tem a capacidade de trazer uma direção. E nisso foi dado alguns exemplos. O primeiro dele é com o freio na boca do cavalo. Pega o cavalo, um animal talvez muito forte, proporcionalmente muito além da força do homem, o tamanho do animal, mas com freio na boca, ele vai para qualquer lado que aquele que está montado direciona. Outro comparativo foi em relação ao leme de um navio. Trata-se de uma peça muito pequena quando comparado ao tamanho da embarcação. O leme ele fica localizado na popa, na parte de trás do barco, e serve também só para uma coisa. O leme só serve para uma coisa: só para dar direção. Em um cenário mais contemporâneo, a gente pode fazer uma ilustração para você entender a respeito do poder da língua em dar direção. A gente pode lembrar que quando os nossos filhos eles participam de uma determinada gincana da escola, e aí eles são estimulados por esses professores a recolher gêneros alimentícios, recolher roupas, porque aí eles estão talvez competindo com outras salas, com outros grupos. A finalidade é muito boa: arrecadar para entidades carentes, em prol de alguma situação, inverno, agasalho. É muito boa a finalidade, mas as crianças elas ficam enlouquecidas. As crianças quase saqueiam as casas, roem o juízo dos seus pais. Por quê? Elas foram convencidas pela língua dos professores a participar e ganhar algumas gincanas. Ampliando um pouco mais o cenário, a gente pode ver que a língua pode ser conduzida para dar direção a toda uma nação. E este assunto eu sei da sensibilidade dele. Mas fica claro que dependendo da corrente, existe uma indicação para que lado se procura conduzir uma nação. Segundo interesses que prestigiem a direita ou a esquerda. E falando de política, em tempos de polarização, recebemos uma sábia condução da liderança da igreja de nós não nos expormos nas redes sociais, em lugar nenhum, colocando o nosso posicionamento político, mas que nós nunca deveríamos deixar de defender os princípios da palavra do Senhor. Falando em político, me permita falar a respeito de um político norte-americano que nasceu no século XIX, em 1809, em uma família
carente, em um quarto simples de uma cabana, em uma fazenda. No condado de Hardin, estado de Kentucky, um autodidata, um cara fera, se formou em direito e liderou aquele país de uma forma muito bem sucedida durante a maior crise interna que aquele país enfrentou, a Guerra Civil Americana. Preservou com integridade, preservou com muita postura a liderança e também a integridade territorial do país. Abraham Lincoln. Se o pastor Gustavo estivesse aqui, ele iria me corrigir. Ou se ele estiver nos acompanhando pelas mídias sociais, ele ia falar assim: Jordache, é Abraham Lincoln. Esse presidente, o 16º presidente dos Estados Unidos, ele aboliu a escravatura e fortaleceu o governo nacional. Mas antes da presidência, ele já lutava contra a escravidão, utilizando um texto sagrado, quando ele pronunciou, enquanto candidato ao Senado, em 1858, no seu discurso Casa Dividida, ele baseou esse discurso no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, verso 25. Uma casa dividida contra si mesmo não pode permanecer. A ideia desse discurso era de que o governo ele não poderia suportar permanentemente ser metade escravo e metade livre. Que direção que ele trouxe aos Estados Unidos. Agora, outro político, escritor, artista, militar, carismático, o tipo de um homem que era ovacionado pelo povo, dos maiores oradores de que a história já relatou. Nasceu também no século XIX, como o anterior. Em 1889, na Áustria, subiu das camadas mais simples. Mudou-se depois para a Alemanha, serviu com distinção na Primeira Guerra Mundial, foi preso e depois ele começou a adquirir uma notoriedade. Todo mundo ficou conhecendo a respeito dele. Em 1933, o seu partido ele se tornou o mais importante da Alemanha. E após a Primeira Guerra Mundial, ele deu novos ares à reindustrialização e rearmamento da Alemanha. Em 1939, ele, Adolf Hitler, ordenou a invasão da Polônia, desencadeando na Segunda Guerra Mundial. O regime nazista foi responsável pelo genocídio do maior da história. Dizimaram mais de 6 milhões de judeus em uma guerra que no seu total matou mais de 29 milhões de pessoas. Que direção que esse homem trouxe à Alemanha. Que mega poder que a língua tem, não é verdade? Sobre a língua, Salomão, no Provérbio 18, verso 21, ele retrata com precisão, profundidade as consequências da língua. Diz assim que a morte e a vida estão no poder da língua, no início desse verso. A língua tem a capacidade não apenas de dar direção para toda uma nação, mas também para uma família. Numa família, quando a gente defende que nessa casa não. Nessa casa nós vamos viver a verdade do Evangelho. Nós não aceitaremos nessa casa de conviver e de engolir goela abaixo o pecado. A palavra divórcio nessa casa vai ser trocada pelo me perdoa, por favor. Eu não fiz por mal. Nós pagaremos um preço nessa casa para vivermos as promessas do nosso Senhor aqui nesse lar. A língua tem a capacidade de direcionar também uma igreja. E louvado seja Deus pela vida do pastor titular dessa comunidade, que com lutas por fora e tremores por dentro, não tem cessado de lutar para dar uma sábia condução, uma direção que ele recebe do Senhor, para instruir os pastores, para treinar, para formar nova liderança. E tem feito isso, buscando dar direção para essa casa de Deus. Que a sua língua, meu irmão, ela seja usada como um freio, como um leme, aonde Deus te colocou, te levando a dar direção, mas sempre, sempre buscando harmonizar com os princípios da palavra do Senhor. A língua como um ponto vulnerável, a língua e o seu mega poder, e a língua e o seu domínio. Antes de falar que a língua, Tiago registra de que o homem domina sobre os animais,
E aí a gente vai falar a respeito de domínio, mas um pouquinho antes, se ele fala no verso 7 e 8, um pouquinho antes no verso 5 e 6, fala da língua a respeito de que ela é capaz de incendiar, que a língua é um fogo. E falar de incêndio nunca foi tão atual esse assunto. Nesse ano, o Pantanal, tanto sul-mato-grossense quanto o mato-grossense, o Pantanal registrou o maior incêndio do bioma desde 1951. Eu nem sei se antes de 1951 existiam registros precisos desse tipo de dados e informações. A área queimada no Pantanal aumentou 249% em comparação à média dos últimos 5 anos. Aqui nós vimos muito claramente os efeitos dessas queimadas. Uma fumaça que não dissipava e se espalhou, não apenas na nossa região, entre aspas, pantaneira, mas se espalhou por vários estados do nosso país, trazendo uma tragédia que aplacou a fauna e a flora do nosso Pantanal. O resultado da língua, no sentido que Paulo está empregando, ele é destruidor, como fogo. A língua pode causar verdadeiras tragédias, gerando traumas, destruindo coisas de todo tipo de tamanho, coisas grandes e ruins, assim como fogo, que uma fagulha incendeia e não dá para pegar mais. Tem várias pessoas aqui da corporação do Corpo de Bombeiros, e eles podem dizer, aqueles que foram destacados daqui para ir para o Pantanal, se é fácil de conter um fogo. Naquela ventania, se é fácil nesse tempo seco de conter a chama. Ah, não é fácil. Depois que a centelha veio, não dá mais para segurar. Quem já se deparou com frases do tipo, você não tem jeito, você não melhora, você nunca vai passar nessa prova e nesse concurso, você só me dá desgosto, tem vezes que eu sinto vergonha de você. Quem já ouviu palavras assim sabe do tipo de efeito, do golpe mortal que isso pode gerar nas emoções. É claro que eu estou falando de palavras proferidas por pessoas de quem a gente gosta e confia, porque palavras duras, pesadas, malditas, vindo de gente que a gente não gosta, vindo de pessoas que a gente não liga a mínima, não tem efeito nenhum, não tem nada de novo, mas vindo das pessoas que a gente gosta é muito duro. Quando um pai diz isso para um filho, quando uma esposa diz isso para um marido, é muito duro. Tem gente que carrega uma vida inteira histórias desse tipo, e semana passada eu escutava a respeito de um testemunho, de uma pessoa que foi criada e na sua infância, ele era um garoto chorão, apertava um pouco ele chorava, e pelos tios e pelos primos ele era ridicularizado, aí vem o chorão, ganha que apelido? O chorão. Sabe o que aconteceu? Depois na sua fase adulta, isso tornou ele um tipo de gente, aparentemente frio e insensível, que homem não chora. Escutei um dia desse aí também uma frase assim, homem não chora, homem chora. Como chora? Traumas. Para essa pessoa isso deve ter gerado, sabe o quê? Um incêndio no seu retrovisor emocional. E quando as pessoas não refreiam a sua língua e vão utilizando a língua como instrumento mortal, destilando veneno, espalhando conversas, e geralmente faz isso pelas costas das outras pessoas, o assunto até muda o nome. Você sabe qual que é o nome disso? Destila veneno pelas costas, fala. Você sabe o nome disso? Sabe, é o que eu vou lembrar só para você. O nome disso é fofoca. Fofoca, e infelizmente tido hoje como quase que algo aceitável. Fofoca é, diante das pessoas com um pouco menos de sabedoria, e que estão andando fora do temor do Senhor, diz assim, eu posso ir lá tomar um cafezinho, a gente gastar um tempinho, sabe para quê? Para colocar as fofocas em dia. Vigia, crente. Eu vou repetir. Vigia, crente. Crente não fala mal da vida dos outros. Salmo 15, Davi diz assim, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Esse é aquele que vai habitar no tabernáculo, que vai estar gozando da presença do Senhor. É esse tipo de perfil. Sabe o nome atual da utilização maléfica da língua?
aquela que está pré-ordenada, aquela que é intencional, fake news. Fake news é uma ferramenta para distorcer fatos, dar views, atingir pessoas. E aí eu lembrei de uma história. Desde 2018, o pugilista Maguila lidava, enfrentava com uma fake news que veiculava que ele tinha morrido. Quem é que recebeu notícias assim? O Maguila morreu e tal, e a gente, o que faz? E, nossa, como ele morreu? Morreu do quê? E essa fake news divulgava isso, e era replicada, multiplicada. Tanto que, no dia que de fato, quando Maguila faleceu, no dia 25 de outubro, Maguila faleceu de encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística, em virtude dos golpes que ele sofreu ao longo do esporte, na sua carreira, do boxe, na sua cabeça. Quando veio aquela notícia, o que eu fiz? Ora, não acreditei, tem 6 anos que falam mentira a respeito disso, continuei não acreditando. Você imagina o tipo de incêndio que essa notícia causava na família do Maguila. Eu acredito que ele deve ter morrido nos últimos 6 anos incontáveis vezes. Eu, que não conheci a Maguila, quando recebi a notícia, fui procurar onde? Fui utilizar algum outro veículo de comunicação talvez mais confiável. Está difícil hoje de buscar informações da internet. E por quantas vezes a gente também não se pega assim, diante de um dilema? Nossa, e agora? Diante dessa notícia, eu contenho? Eu seguro ou eu espalho? Guardo. Na mesma carta que nós estamos nos detendo agora, Tiago, mas no capítulo 1, no verso 26, diz assim: se alguém dentre vós cuida de ser religioso, e não refreia a língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Você está com dúvidas daquilo que falar ou não falar? Estou com a informação, chegou agora, o que eu faço? Você está com dúvida? Sócrates deixa uma receita composta de 3 peneiras. O pastor Edson já ensinou desse púlpito isso várias vezes. Primeira peneira, é uma verdade? Ou é algo que você escutou que você não tem certeza? Porque se for verdade, você está convencido que é uma verdade, a base é confiável, aí você vai para a segunda peneira. O nome da segunda peneira se chama bondade. Vai ajudar a construir ou vai destruir essa notícia? É coisa boa, vai fortalecer a fama dessa pessoa que essa mensagem é direcionada, estão falando dela? Vai trazer edificação? Se for bondade, passa para a terceira peneira. A terceira peneira se chama necessidade. Precisa contar? Resolve alguma coisa? Vai melhorar a nossa comunidade? Vai ajudar os outros? Se passou pelas 3 peneiras, compartilha. Provérbio no capítulo 26, Provérbio 26 no verso 20 diz assim: sem lenha o fogo, o incêndio se apaga, e não havendo maldizente é esse que semeia a fofoca, cessa para a contenda, a quizira, a briga, a confusão. E aí eu me reporto a Paulo falando à igreja de Éfeso no capítulo 4, verso 29, e tem um ensino tremendo para o nosso coração, que diz assim: não saia da vossa boca palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que deem graças aos que ouvem. E como é que você lida com uma palavra maldita que você recebeu? Alguém dirigiu algo pesado contra você, isso está tirando a sua paz. Vai deitar, você lembra daquela frase? Como é que a gente lida com estas coisas? Perdoe. Esse é o melhor antídoto, perdão. Declara com os lábios aquilo que você sofreu, e o resto é Deus quem vai fazer. E tudo isso porque pessoas, ao invés de dominarem a sua língua, têm se deixado dominar por ela. Sobre domínio, nos versos 7 e 8, a gente recebe também uma fala de Tiago a respeito de que o homem domina sobre todos os animais. Inclusive não apenas domina, mas os doma. A gente não está falando de cachorro e de cavalo. E aí, falando de animais, eu me lembrei da época em que os animais estavam nos circos. Você era dessa época? Você teve essa oportunidade? Eu pensei várias vezes e até me relutei em não falar, mas eu vou procurar uma forma de falar. Eu até gostava dessa época. O ruim é que os animais, os estudiosos entendem que os animais eram maltratados. Mas o homem doma, a gente viu isso nos animais. Desde o feroz leão, passando pelos ursos,
Fui num circo, até que no Circo Garcia tinha um urso polar. Ficava em freezer gigantesco, não sei se você conheceu isso. Domavam também no circo o colossal elefante, todos domados. O SeaWorld em Orlando doma de focas, leões marinhos, golfinhos, a baleias. É disso que Tiago está falando, de um homem que doma os animais, mas não consegue domar a sua própria língua. Aqui, eu lembro os ensinos que partiram desse púlpito. Eu aprendi de uma expressão, uma palavra que eu não havia ainda conhecido até então. Essa palavra se chamava sincericídio. E cujo objetivo, cujo conceito é de que com a palavra, com a nossa sinceridade, quando ela é muito dura, pesada, sem a gente buscar discernimento, direção de Deus, ela pode assassinar, pode matar. O super sincero escolhe ser tão sincero que ele não se preocupa com as pessoas, ele humilha, ele machuca, matando o emocional daquela pessoa que é alvo da sua, entre aspas, sinceridade. Tem um jargão bem comum nesses dias, diz assim: pronto, falei. Pô, que legal, falou. Lançou um incêndio, arrebentou com tudo e falou: parabéns. Se vai se machucar, se vai humilhar, não fala. Domina a sua língua. Que a sua língua seja utilizada para o bem. Seja utilizada como uma fonte de auxílio em nome de Jesus. Falando em fonte, quero compartilhar também com vocês que, nesse nosso último ponto, que a língua e a preservação da fonte. Tiago afirma que a nossa língua é como se ela fosse uma fonte, que dela jorra. Mas a crítica de Tiago é que dela não jorra só uma coisa, quando na verdade as fontes que nós conhecemos deveriam jorrar uma coisa só. Se água doce, só água doce, não jorra água salgada. Mas diferente disso, a nossa língua, a nossa boca é como uma fonte, mas curiosamente jorra, ora bênção, ora maldição. Boas coisas e coisas ruins. E para os que conhecem Jesus, Tiago fala para vocês, aqui nós estamos falando também para os de dentro, para vocês não deveria ser assim. O tipo de conduta reprovada por Tiago é que, às vezes, a gente está vivendo uma vida dupla. Em alguns ensinos a gente aplica a palavra do Senhor e outros não. Como quem sai do culto e vai para a balada, sai do culto e faz coisas que não agradam a Deus. A mesma língua que ora está louvando, que ora está com as mãos para o céu, adorando a Deus nas canções, logo depois fala palavrão, prejudica as pessoas com fofoca, contamina os ambientes, chega em casa praguejando todo mundo. Na segunda-feira, no ambiente corporativo, despeja palavras duras de julgamento, de acusação, parecendo qualquer coisa, mas menos alguém que tenha aprendido e tenha andado com o Senhor. Quer um exemplo de rotina corporativa, falando da segunda-feira? Está o colega de trabalho, especialmente para você que está ocupando uma posição de chefia, de comando na sua função. A pessoa começa a dar trabalho, lá no seu ambiente de trabalho, começa a não entregar, a performance está comprometida, e quase que prontamente o chefe vai lá e arrocha, aperta, quebra, judia. Ao invés de lembrar que às vezes variação de humor, cansaço, desânimo, pode estar, que afeta a performance e resultados, pode estar atrelado com um problema. Antes de arrochar, pergunta como essa pessoa está. Você já imaginou se a resposta da pessoa é assim, é que a gente está enfrentando um diagnóstico de câncer lá na nossa casa. Desculpa, eu vou melhorar. Que vergonha de você. Desculpa, mas é que o meu marido saiu de casa. A gente está com um problema lá, de vício lá na nossa casa. Que vergonha de você. Que vergonha de mim. Que quantas vezes também não caí nesse escorregão que a língua nos leva. Pergunte, pastoreie, cuide, ouça, seja um ombro amigo. Quem nunca viveu em momentos que a gente não sabia o que fazer, enfrentando por vezes cenário de traição, depois de ouvir um diagnóstico médico que nos arrancou do chão, depois da gente ter sido acusado injustamente,
quando a gente não sabia como é que eu vou pagar essas contas, pelo amor de Deus, quando bate na porta o recado do falecimento, nesses momentos, uma palavra bendita, um ombro amigo, são como um alívio, são como um lenitivo que veio do céu, são como um conforto de Jesus, que no nome do Cristo nós sejamos usados pelo Senhor para trazer cuidado àquele que está precisando. Nesse momento, que as suas palavras sejam como o registro no Provérbio 16, que as suas palavras sejam como favos de mel, doces para a alma e que traz saúde para os ossos. Salmista Davi, no Salmo 19, ele diz assim: sejam as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, agradáveis ao Senhor, rocha minha e redentor meu. Se você se identificou com dificuldade de lidar com a sua língua, eu penso que não é por acaso. Esse capítulo 3 tem os últimos versos que vai até o 13 ao 18, nós não lemos, fala da sabedoria do alto. É uma sabedoria que o banco de faculdade não dá, que o mestrado não dá, que o doutorado não dá. Que também não provém do seu prestígio nem da sua fama. Não é essa sabedoria. É a que está registrado no Provérbio 2, verso 6. Porque o Senhor da sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Procure sabedoria do alto, sabe aonde também? No manual do Criador, na Bíblia. Nela você vai achar sabedoria para lidar com a sua poderosa língua. E também por meio de uma vida que se dedique em oração e busque intimidade com Deus. Independente do que você está passando, foi maltratado, foi injustiçado, não pragueje. Aprenda com aquele que no ápice, no lugar mais alto, mais importante da injustiça humana, perseguido, condenado injustamente, cuspido, espancado, humilhado, abandonado pelos seus amigos, pregado numa cruz, jorrou assim da sua boca diante dos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. No último suspiro, mesmo com todas as justificativas para amaldiçoar, Jesus escolheu interceder. Jesus escolheu usar a boca para jorrar perdão, para jorrar bênção sobre a vida das pessoas. Que a sua língua seja utilizada em o nome de Jesus, não para te dominar. Sua língua seja, ao invés de trazer fogo, trazer bênção. O desejo do nosso coração é que você seja uma bênção na vida das pessoas. Eu quero agora te convidar, por favor, a se colocar em pé. Nós vamos ter um tempo de louvar o Senhor mais uma vez com a nossa língua e de clamar a Ele que nos ajude a melhorar. Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é teu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Pai, esse é o pedido do nosso coração. De fato, Deus, se tem um órgão que é absolutamente vulnerável,
E todos carecemos dessa graça do Senhor que nos conduz em sabedoria. É para lidar com a nossa língua. Pai, no nome de Jesus, não nos permita ser dominado por ela, mas nos concede, Deus, do alto, como nós lidarmos, que a nossa língua ela possa ser um instrumento que traz a direção certa, Senhor. Que a nossa língua seja utilizada, Deus, como um canal a jorrar bênção sobre a vida das pessoas que nos cercam. E Deus, e que as palavras que nós já recebemos, que por vezes trouxeram feridas, que nós possamos, Deus, aplicar as últimas palavras do Teu Filho na cruz do Calvário. Que a gente não seja, Deus, daqueles que praguejam, daqueles, Deus, que levantam palavras duras de condenação, mas que nós sejamos daqueles que abençoam. Faz de uma igreja, Deus, que abençoa a vida das pessoas. É o que nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.